Escuta, fala, pensamento e imaginação. Esse é o campo de experiência que nós iremos conversar hoje, nesse vídeo que faz parte da sequência Desvendando a BNCC para a Educação Infantil. Eu sou o professor Givanilson Soares e te convido a assistir os vídeos anteriores se você chegou aqui agora. Caiu de paraquedas e não sabe onde está. Nós estamos conversando sobre a BNCC para a Educação Infantil, conversamos sobre o ponto de partida, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e estamos nos campos de experiências. E esse campo de experiência de hoje é muito importante, inclusive surgem várias perguntas com relação a ele também. Surge de uma forma diferente, não com relação ao campo de experiência de forma específica, mas muitas pessoas perguntam: eu posso já trabalhar a leitura, a escrita, alfabetizar as crianças na educação infantil? E de acordo com esse campo de experiência, nós vamos trazer a leitura, trazer o prazer pela literatura e a escrita de uma forma espontânea. As coisas vão acontecer de maneira natural. Exatamente, de maneira natural. Não de uma maneira tão dura, rígida, onde as crianças têm que ser alfabetizadas naquele momento. Isso aí não funciona dessa forma. Trabalhar esse campo de experiência é considerar que a criança ela já se comunica desde muito cedo, desde bebê, movimentando o corpo, chorando, quando ela percebe também a reação do outro, então ela sabe que se ela chorar muito, ela pode conseguir algo. Se ela está com fome, ela chora para dizer que está com fome e as pessoas vão alimentá-la. Se ela quer sair, isso vai se refletir mais na frente, se ela quer um brinquedo, ela começa a se comunicar dessa forma para alcançar determinado objetivo. Ou seja, desde quando nós nascemos, nós já estamos nos comunicando. E, de acordo com a BNCC, na educação infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral. Então, incentivar a participação, a fala e a escuta também nos momentos em que nós estamos desenvolvendo as atividades. E aí, trazendo para esse campo de experiência a leitura de um livro, a participação do momento de contação de histórias, estimular a participação da criança, tudo vai estar presente dentro desse campo de experiência. E quando nós vamos falar em escrita, as crianças elas já podem escrever, conhecer as letras e escrever o próprio nome, já começar a escrever frases. O que é que diz a BNCC com relação a isso? Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam aí. Inicialmente em rabiscos, em caratujas, e à medida que vão conhecendo as letras, em escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita como sistema de representação da língua. Elas vão começar a perceber que a partir do momento em que ela folheia um texto, uma literatura de cordel, um livro, aquilo ali tem símbolos que representam a escrita. Ela começa a perceber, a partir da mediação de leitura, que junto com as ilustrações há um código ali, há símbolos onde a pessoa está desvendando, está falando a história. E é muito comum nós vermos as crianças folheando os livros, olhando para as ilustrações e contando a história como se estivesse lendo. Ou seja, ela percebe que o adulto faz isso, ela tem essa curiosidade e vai perceber que essa escrita está presente em diversos locais, na porta do banheiro, no itinerário de um ônibus, quando ela começa a entender isso naquele processo de alfabetização, de repente quando ela começa a perceber as sílabas, começa a entender isso quando ela já chega lá no primeiro ano, no segundo ano, e ela já começa a ler frases. Isso é muito bonito, né? Isso é muito encantador, e ela começa a olhar para os locais e perceber que a escrita está presente em diversos suportes, está presente em diversos ambientes. E é assim que nós vamos trabalhando esse campo de experiência, despertando essa curiosidade, trazendo o prazer pela leitura, levando livros para a sala de aula, no momento em que ela manusear o livro, olhar as ilustrações, perceber que ali tem uma história, no momento que você está contando uma história, e a partir de tudo isso, nós estamos tocando no ponto aqui, pensamento, 2 pontos, pensamento e imaginação. Quando ela escuta, quando ela fala, quando ela entra em contato com essa cultura oral, naturalmente ela vai estar pensando antes de falar e imaginando. Quando você leva uma contação de história para a sala de aula, por exemplo,
e começa a contar aquela história e ela está caladinha olhando para você, no momento em que a criança está calada olhando para você, provavelmente ela está imaginando aquela história. Então é um campo de experiência fundamental também para esse processo de ensino-aprendizagem na educação infantil. Estamos chegando no finalzinho dos nossos campos de experiência, mas ainda tem. Fica acompanhando para não perder. A gente se vê no próximo.